Brasil é medalha de ouro na ginástica artística. Você conhece a importância da nutrição e da suplementação para o desempenho na ginástica artística? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Gisele Lemos. Ela é nutricionista, mestre em nutrição humana e doutoranda em educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faz parte da equipe de nutricionistas do Comitê Olímpico Brasileiro do time Brasil. Trabalhou 6 anos na Seleção Brasileira de Ginástica Artística e 16 anos com a Seleção Brasileira de Judô. Gisele, que prazer te receber no programa. Prazer é todo meu, Deilis. Você tem uma experiência incrível trabalhando com atletas de alto rendimento, com as Olimpíadas, né? E que momento feliz! Agora, Brasil, medalhas de ouro na ginástica artística nas Olimpíadas. Eu, particularmente, gosto muito do esporte ginástica artística e acho um esporte que demanda muito do atleta, né? Porque a gente olha aqueles minutinhos só de prova, são provas rápidas, exercícios rápidos, né? Porém, são exercícios que demandam muita potência, muita explosão, muita força e, ao mesmo tempo, eles têm que ter uma incrível precisão e controle, né? Então, vamos começar norteando, dando um panorama para as pessoas de quais são as demandas fisiológicas da ginástica artística. Então, você resumiu aí, acho que muito bem, né? Acho que é isso mesmo. Eles trabalham velocidade, trabalham força, ao mesmo tempo equilíbrio, explosão, né? Resistência, porque muita repetição para você fazer aquele momento ali no aparelho, para você executar, o atleta executar, ele tem que repetir por muitas vezes, né? Então, assim, para quem não imagina, igual você falou, na hora da prova a gente vê rapidinho, né? Mas uma atleta, seja ela sexo masculino ou feminino, eles treinam em torno pelo menos de 6 horas ao dia, né? 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, mais preparação física, ou seja, tem uma demanda, quando a gente fala de demanda fisiológica, eu direcionaria até para nutrição, né? Tem uma demanda energética muito elevada. E isso também cabe para atletas mais jovens, né? Porque a ginástica artística hoje, você vê crianças também com ritmo de treinamento bem elevado. Então, a gente tem que se preocupar com a demanda energética e a demanda de alguns minerais, como ferro, zinco, cálcio, que é extremamente necessário para o desenvolvimento, crescimento desses adolescentes ou crianças e depois para fazer uma manutenção, né, da saúde desses atletas, prevenindo lesões, por exemplo, e melhorando a performance. Fantástico. Eu acho que assim, é uma das mais completas, né, dos esportes mais completos, porque a gente tem que pensar em como dar esse suporte para que eles tenham a explosão, então tenham ali a demanda energética de altíssima intensidade, e ao mesmo tempo, se eles estão sustentando 8 horas de treino por dia, tem que ter uma base oxidativa muito boa também, né? E ainda nesse impacto que eles vivem com a possibilidade de lesão, tudo isso. Então, vamos traduzir aí para os termos da nutrição, para os termos da suplementação. Qual que é a importância, quais são os objetivos da nutrição e da suplementação para os atletas da ginástica olímpica? Não, é extremamente importante. Eu vou só contextualizar um pouquinho assim, que durante anos, teve uma evolução muito grande na ginástica artística, na atuação
da nutrição, né? Esse trabalho ele foi construído. Então, a gente tem a necessidade de suprir de forma energética esses atletas para um treino tão longo. Ao mesmo tempo, né, pensando em macro e micronutrientes, como eu falei, que é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, a gente não tem como não deixar de pensar em suplementação, porque você imagina cada movimento que esse ginasta faz, né, com o próprio corpo, né? Então ele leva, ele vira de cabeça para baixo, ele faz, ele salta muitas vezes, ao mesmo tempo ele não pode estar com o estômago cheio. Então, no meio do treino, ou até mesmo antes do treino, eu não posso prescrever ou ensiná-lo, educá-lo a comer alimentos que, mesmo que sejam de fácil digestão, claro que eu vou priorizar muitas vezes os alimentos, mas a suplementação vem suprir isso de uma maneira muito bacana, porque não pesa no estômago, ele tem esse suporte, seja ele, né, energético ou outro suplemento para outros fins, que a gente pode vir a falar aqui, mas acaba caindo muito bem por causa disso também, por causa da digestão, além da propriedade funcional na atividade, né? Nossa, fantástico. Eu estava muito pensando e envolvida na questão do não, é para dar explosão, para recuperação, e claro, é para tudo isso, mas é verdade, assim, eles passam 8 horas por dia treinando, não tem, uma atividade como essa, se tiver de fato conteúdo no estômago, o atleta acaba passando mal, né? Muito, a própria hidratação demais pesa, é muito sensível, né? A gente descobrir. É claro que é de atleta para atleta, é individual isso, né? A gente tem que observar, é o trabalho em campo que faz a gente direcionar. Mas o suplemento é um excelente instrumento nesse momento, que ele não pode ingerir alimentos. Perfeito. E você falou uma coisa que eu acho muito relevante também. É um tipo de esporte em que os atletas começam a treinar muito novos, muito cedo, até mesmo a competir muito novos, né? Eu estava vendo esses dias um documentário da ginástica artística, que dos mais famosos ali, que estavam contando a história das Olimpíadas, e uma atleta de ginástica artística, não me lembro o ano, já tem tempo, mas que ganhou as Olimpíadas com 14 anos, se não me engano. Como é que fica então a adaptação também da nutrição, da suplementação, considerando esse contexto aí de diferentes idades? Então, quando o atleta é muito jovem, assim, 14 anos ou até menos, né, quando começa mais novinho, o suplemento mais assertivo e indicado, né, que a maioria das vezes eu me limito a somente esse, é os suplementos à base de carboidrato. Então, seja palatinose, maltodestrina, géisinhos à base de carboidrato, isso é muito funcional para a gente suprir essa energia durante os treinamentos ou até mesmo antes, né, ele ir preparado para o treinamento. Então, quando é muito jovem, basicamente os suplementos que são mais funcionais e direcionados os suplementos à base de carboidrato. Com a evolução da idade, com a evolução do ritmo de treinamento, volume, número de horas, a gente já vai adicionando outros suplementos, né? Até para aumento de massa muscular, suprir a proteína necessária durante o dia. Porque, veja bem, a parte da tarde, se esse atleta está treinando, ele começa 2 horas da tarde e acaba 5 horas, e eu não posso colocar, às vezes, como uma outra modalidade. Vou dar um exemplo muito básico de uma refeição básica: um pão com ovo. O que eu tenho que colocar muitas vezes? Um suplemento, um carboidrato e proteína. Então, a partir do momento que ele vai crescendo, vai aumentando esse volume de treinamento, aí também tem uma progressão do número de suplementos que eu vou adicionando. E aí, pensando já então nesse atleta mais completo, quais são os suplementos mais utilizados? Perfeito. Então, esses atletas geralmente é muito indicado, como eu falei. Basicamente, isso é o básico assertivo, que são suplementos à base de carboidrato, como eu exemplifiquei. A gente utiliza muita betalanina, né? Tanto antes ou após, isso caso a caso, momento, dependendo do período, né? Do ciclo que ele está fazendo anual, do momento
do treinamento que ele está fazendo. A creatina, dependendo do momento do treinamento físico ou até mesmo do treino de ginástica, ela pode ser introduzida também. E o recovery, pós-treino, que funciona muito bem quando a gente fala de alto rendimento, né? Porque tem todo o deslocamento, né? O atleta termina o treinamento e aí muitas vezes ele vai direto para a fisioterapia, né? Fazer um outro trabalho que é extremamente importante, né? Suplemento proteico também é utilizado quando a gente não consegue colocar isso no plano alimentar, a quantidade certinha, né? Então a gente também utiliza suplementos proteicos. Perfeito. Eu fico pensando, como a gente estava falando antes, como é um esporte tão completo, é um esporte que acaba precisando de um pouquinho de tudo, de todas as estratégias. Então, os de carboidrato para suprir aí essa demanda energética, essa demanda contínua de treino, a proteína para recuperar o atleta, para a questão muscular, os de betalanina, creatina para dar força, para dar potência que eles precisam também para lidar com o treinamento, com os movimentos do esporte, né? E além disso, você mencionou também, aí imagino que aliado especificamente à situação de cada atleta, uma reposição talvez de vitaminas e minerais de acordo com o que eles estejam precisando. Exatamente, exatamente. Todos os outros que eu citei, não necessariamente ele usar todos no mesmo momento, vai muito do qual é o treino que ele está executando, qual fase do treinamento ele está fazendo. Mas vitaminas e minerais também se encaixam aí, né? Por exemplo, um atleta que a gente está falando nesse nível, muitas vezes ele vai para um país, vai para o exterior com um clima totalmente diferente, né, passa por um momento de aclimatação, um fuso horário diferente, e aí a gente pode estar falando de algumas vitaminas extremamente importantes para a imunidade, como vitamina D, vitamina E, vitamina C, né? A gente pode estar falando também em deficiências, né, em ginastas, em mulheres que menstruam, e a gente tem uma baixa de ferro e pode ter a necessidade, tem que ser analisado dentro de uma equipe multidisciplinar, claro, junto médico, ginecologista, outros profissionais, se tem necessidade dessa suplementação de ferro, né? Porque às vezes iniciantes, ginastas iniciantes que a gente está podendo falar aqui também, por não consumirem suficientemente a energia, por medo de engordar, porque isso, né, tá ali de colã, tá exposto, muitas vezes também não consomem todas as vitaminas que precisam ou minerais. Então, através de um exame bioquímico ou por sinais e sintomas, a gente consegue ver se tem necessidade dessa suplementação desses minerais ou vitaminas. Perfeito. Realmente, eu acho extremamente complexo, né? O tanto de demandas que eles têm. Tanto das próprias do treinamento, quanto demanda psicológica, o que você acabou de citar, de tipo, tem que manter um peso para poder dar certo o resultado, e aí, dentro do ambiente de pressão que já estão vivendo, ainda ter que cuidar disso, acho que é fácil acabar faltando um nutriente, né, nesse contexto. E teve outra coisa que você mencionou que eu acho que é muito relevante, que é os diferentes momentos desses atletas, né? Os suplementos, eles vão ser colocados em função de se eles estão em momento de prova, se eles estão em momento de preparo, né? Em qual momento do ciclo eles estão. Então, como é que varia a suplementação nesses diferentes contextos? Vai muito conforme, né? Aí é uma troca até com o técnico. Qual é o momento de treinamento que esse atleta está realizando, né? Ele vai me direcionar. Por exemplo, se ele vai viajar e ele vai para um país ou uma outra cidade com uma cultura muito alimentar muito diferente, e aí eu tenho que dar um suporte proteico através de suplemento, porque a refeição não supre as necessidades. Ou outro direcionamento que faz eu determinar se ele precisa de determinado suplemento, que eu falei, que é a análise bioquímica, que é muito importante, né, para nós nutricionistas também vermos de uma maneira ainda mais precisa se tem alguma deficiência. E aí ele vai me direcionando, mas o mais importante, eu costumo falar, o atleta, ele se conhece como ele é o que mais se conhece. Então, mais que eu tenha muita experiência, o técnico também o conhece muito bem, ele nos informa de muitas coisas como sintomas que pode estar me direcionando uma enxaqueca, uma tonteira, né, um cansaço na perna,
da necessidade de um suplemento para recuperação, ou alimento, ou de alguma vitamina específica. Então, tá de olho em todos esses fatores. Gisele, e assim, como a gente está falando de atletas de altíssimo rendimento, mas a gente está falando dos suplementos que trabalhamos no dia a dia, porque são os que têm as maiores evidências, né? A dosagem para estes atletas é diferente? Sempre individualizado. Não tem de forma coletiva, não existe, né? Eu acho que a gente até vê em equipes, né? Crianças, grupos pequenos, vamos falar adolescente, né? Que aí a gente visualiza de repente um clube que oferece um gelzinho de carboidrato, e aí, não, claro que não vai ter prejuízo, que é um mix ali de carboidratos favorável, né? Você pensando num atleta aí saudável, sem nenhuma patologia, mas tem que ser individualizado, não tem jeito. Até porque o que é bom para um não é bom para outro, né? Como eu falei, a própria digestão, o pó ou o gel, né? Então, tudo isso interfere de qual estratégia nutricional a gente vai utilizar. Perfeito. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente explorar também, que também você já citou, dentre esse cenário de pressão que eles vivem, né? De ter que ter um desempenho muito perfeito, porque o fato de ser tão curta a prova, mas eles terem uma tentativa, duas tentativas, né, em alguns casos, tem que ser muito perfeita a execução. Diferente de outros esportes, que eles mais têm que acertar mais do que erram, né? Mas aqui tem que ser realmente muito preciso, porque você tem uma chance, você tem duas. Imagino que isso traz uma pressão imensa para o atleta, ainda em um contexto de todas as demandas que a gente já colocou, né? A nutrição, a suplementação, ela pode ajudar nesse sentido, gerar ansiedade, diminuir a ansiedade? Tem como fazer um trabalho? Então, aumentar não vejo muita associação de aumentar a ansiedade, não. Mas eu vejo associações em diminuir, sim. Né? Quando esse atleta ele fica por muitas horas sem se alimentar, como num dia de uma competição, e você tem aí o fator, né, adrenérgico também, toda aquela expectativa que consome energia também. E eu estou ali oferecendo, ele está preparado, né? A preparação nutricional, a gente já ensina esse atleta a consumir um suplemento que traga esse benefício de reposição energética, pode estar, sim, associado a uma melhoria. A outra questão, que aí eu vou puxar até um pouquinho para outro assunto, que um atleta é muito nova, um adolescente. O adolescente, a maioria gosta de muito doce, né? E hoje a gente sabe que o grande problema não só dos atletas, mas de muitos, né, da sociedade é a ansiedade. Então você tem a ansiedade do esporte e tem a ansiedade de outras cobranças, como você mesmo falou, né? Então, se a gente, o que eu observo muito na prática, se a gente oferece já substrato energéticos na quantidade ideal, essa vontade de comer doce diminui, né? E antigamente, ainda, creio que ainda exista em alguns lugares, né, com atletas mais novos, essa pressão do controle de peso causa mais ansiedade, obviamente, né? Antigamente se pesava atleta todos os dias, né? E isso cria uma ansiedade, porque o que eu vou comer, o que eu vou beber? Hoje em dia não existe isso mais na seleção brasileira de ginástica artística, de pesar todos os dias, né? Então faz diferença nesse contexto. Perfeito. O índice de transtorno alimentar é maior nestes atletas? Sim, isso a gente pode ver até em teoria, artigos científicos, né? De ginastas, bailarinas. É maior porque tem a questão estética, né? Que está ali aparentemente lindo, maravilhoso, se mostrando. E até mesmo, dependendo da onde esse jovem atleta está treinando, de uma cobrança até do meio que ele está vivenciando aí, dele estar num peso adequado. Né? Então, isso é muito, muito importante estar falando, né? Então, essa cobrança, muitas vezes, eu já vivenciei isso na prática, do atleta desenvolver transtorno alimentar, né? Por causa dessa necessidade excessiva de estar no peso, o que hoje também vem mudando,
vem mudando, porque graças a Deus, né? Se a gente for, quem pôde assistir às Olimpíadas viu as meninas aí maravilhosas com muita massa muscular. Uhum, Então não é magreza mais, né? A gente fala de composição corporal, uhum. percentual de gordura, percentual de massa magra, percentual de musculatura, até para prevenir lesão. Sim, perfeito. E voltando ainda nesse tópico da questão do tanto que começam a treinar novos, né? Porque a gente está falando sobre altíssimo desempenho, nível Olimpíada, mas para chegar lá, primeiro teve um praticante que virou um atleta iniciante, que virou um atleta profissional e que começou muito cedo. E vai passando ao longo dos anos. Então, as pessoas que estão começando hoje, por exemplo, ou que já estão num ponto de profissionalizar, que estão avançando no esporte, para estes atletas, em que momento você sente que assim a nutrição, a suplementação, ela passa a fazer uma grande diferença? Quanto antes, melhor. Quanto antes esse atleta, seja adolescente, infantil, puder ter acesso a um nutricionista, melhor. Porque ele já é, gradativamente a gente vai trabalhando com isso. Fica muito mais leve esse autoconhecimento. Claro que se ele é uma criança, se ele é adolescente, ele demora um tempo a ter essa percepção, né? Mas quanto antes, melhor. Um parêntese assim, que claro que quando eu estou falando de uma criança, um adolescente, eu não posso sair colocando todos os suplementos. Pelo contrário, eu tenho que primeiro educá-la a comer da maneira certa, né? Vamos trabalhar os alimentos primeiro e se tiver uma necessidade, uma deficiência, os suplementos, é uma forma gradativa. Mas resumindo, quanto antes a gente iniciar, cada vez mais eu vejo trabalhar com atleta da base já faz muita diferença para a formação como atleta profissional. Fantástico. E eu vou ficar com essa dica assim embaixo. Muito obrigada por compartilhar aqui a sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Gisele, no bloco anterior, a gente focou em explorar um pouco a suplementação no contexto da ginástica artística. E agora, eu gostaria de forçar um pouco mais nessa super carreira que você tem, nessa grande experiência que você tem com Olimpíadas, com os atletas de alto rendimento. Queria que você nos conte um pouquinho mais disso, porque como nutricionista do Comitê Olímpico, você vive diretamente, você vivencia continuamente o impacto da nutrição, da suplementação no desempenho desses atletas. Eu queria pedir para você contar para a gente alguma história que tenha marcado você ao longo da sua carreira. Primeiro, muito obrigada aí pelas suas palavras, né? Eu acho que o momento mais marcante da carreira é quando o atleta reconhece o nosso trabalho e quando ele chega com a medalha e ele reconhece o quanto a nutrição fez parte disso. Eu acho que para mim isso é o momento mais marcante, mais compensador, né? E nessa trajetória, vamos dizer assim, de 20 anos, trabalhando com modalidades
diferentes, né? No judô eu trabalhei muitos anos também, hoje eu trabalho com tiro com arco, que depende muito da capacidade cognitiva, com a vela. O desafio é a gente entender, né, as demandas fisiológicas de cada modalidade, mas para mim, tirando o próprio reconhecimento do atleta do valor da nutrição, o que foi mais marcante é estar nas Olimpíadas, porque é um momento realmente muito ímpar e que com sentimentos muito antagônicos, né? Porque você vê o atleta que está ganhando e o atleta que está perdendo, e você tem ali uma, né, uma parceria com ambos, vamos dizer assim. Apesar de sabermos que o fato de estar lá já é sensacional, né? Já é maravilhoso. Você lembra especificamente assim de alguma história em que tenha acontecido isso, que o atleta veio e te falou, você fez a diferença? A Dani Hipólito, por exemplo, né, que é uma querida da própria ginástica, então é uma atleta que hoje eu percebo, e quanto mais se passa o tempo, mais ela ainda tem essa percepção. Então, em campeonato mundial, teve um campeonato mundial no Rio de Janeiro, né, que foi um momento ímpar assim que eu participei com elas, e ela mesma fez essa associação. Então é muito gratificante. E conta um pouquinho pra gente, então, como foi a história dela e o que você viu de impacto do papel da nutrição, da suplementação. Então, naquela época, era um pouco diferente, por isso que eu falei assim, teve toda uma evolução, né, da importância de controle de peso dentro da ginástica artística, né? Então, a Daniela Hipólita é uma atleta que ela participou da Olimpíada de Sydney, então ela participou de vários momentos da ginástica artística. E nesse momento, era o momento também que eu estava iniciando, né? Então, assim, para mim não tinha razão uma atleta ir para uma competição sem almoçar, sendo que a competição começava mais para o meio da tarde. Ou ir passar o dia inteiro dentro de um ginásio sem um suplemento de carboidrato, né? Então, é muito delicado eu falar isso, porque isso não existe mais, tá? Isso está muito longe no passado, mas eu tive que interferir numa conduta técnica de não poder comer por causa desses conceitos antigos, para falar, não, você vai comer porque vai interferir. E no final da competição, eu ter esse reconhecimento, o quanto foi diferente eu ter falado, porque é desgastante para a gente profissional também, né? Eu estou falando com um técnico, que não são os técnicos de hoje, tá, gente? É um momento muito lá do passado. Estou dando esse exemplo. E você ter que se colocar e falar, vai fazer diferença para ela. E ela não precisar pensar nisso, o foco dela era competir. E hoje ela conta essa história, eu acho que foi marcante para ela e foi marcante para mim, de quanto essa força, né, de falar assim, vai fazer diferença, você vai almoçar nem que seja um pouquinho, mas você tem que almoçar, você não pode ir em jejum para uma competição. Você vai hidratar, você vai levar seu gelzinho, você vai levar uma barrinha aqui, porque você vai ficar horas no ginásio, né, e de praticamente ser recolhido, e eu falar, vai! Então, esse eu acho que foi um momento muito marcante, já que a gente está falando da ginástica artística para mim. Ai, que fantástico. É uma história linda, né? Dessa trajetória que você tem, o impacto que você tem na história da ginástica artística, né? Na nutrição da ginástica artística. E o tanto que, como você falou, isso é do passado, hoje não é nem perto disso. Mas como o básico faz diferença, né? O básico assertivo. Costumo falar assim, o básico assertivo. Não faz nada, você pega um atleta que ainda não passou, vamos começar para o básico, que já vai ser o assertivo nesse momento? É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Gisele, pensando nos irmãos Hipólito, que aprendizados, que pérolas da sabedoria você tem aqui para deixar como último recado para gente? Eu acho que são os valores deles, sabe? É uma família Hipólito, eu pude conhecer a mãe. São pessoas extremamente assim espiritualizadas, com valores. Então, são atletas que o que marcou para mim foi isso, essa valorização de uma profissional que estava chegando. Eles, na verdade, quando eu cheguei, eles já tinham uma trajetória, eu cheguei no meio dela, né? E todo esse acolhimento que eles fizeram
para me mostrar até a modalidade, né? Porque, como eu falei, o nutricionista muitas vezes, eu nunca pratiquei ginástica artística. Então, tá em campo e o atleta tá te mostrando e tá te explicando, faz toda a diferença para nossa atuação, né? A gente e estar em campo também tem a reciprocidade de ser bem recebido. Então, o que marcou para mim foi isso, esse carinho e esse acolhimento que eles deram para o meu trabalho. Fantástico. Olha, mais uma vez, super obrigada. Parabéns por essa trajetória, essa história que você está construindo ainda, que ainda vai ser enorme. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E a vocês que nos assistem, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.